Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu quero te seguir, eu quero viver com muito amor o que aprendi. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Eu vim para dizer que eu quero te ajudar, eu quero assumir a tua cruz e carregar. O Senhor necessitou de braços para ajudar a ceifar a messe. Eu ouvi seus apelos de amor, então respondi: aqui estou, aqui estou. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de Pentecostes. O Espírito do Senhor desceu sobre nós e nos congregou na mesma fé e numa só família, na alegria e na fraternidade. Ele nos enriquece com seus dons e o universo todo rejubila com a presença do Espírito Criador e Unificador. Nós estamos em festa com toda a igreja. Alegremo-nos e cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito e me alegrarei no Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e me alegrarei no Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus de minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus de minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Bom dia a todos que aqui se encontram para esta santa celebração. Esta vigília de Pentecostes nos motiva a acolher na fé e na esperança o Espírito Santo. Ele que vem em socorro de nossas fraquezas, acenda em nós o amor e a alegria de sermos assembleia amada e reunida por Deus. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, Deus, nosso Senhor. Amém. Passamos ao canto do perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos ao glória. E a
Meus irmãos, minhas irmãs, chegou aquele momento de fazermos os nossos pedidos de oração. O que é que vamos colocar no altar neste momento? Deus conhece o seu coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. A oração seguinte serve como exemplo. Vejamos. Jesus, eu preciso do Senhor. Abro a porta da vida e o recebo como meu Senhor, que morreu, ressuscitou e nos enviou o seu Santo Espírito, assim que voltou aos céus. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna, por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Olhe também pelos meus parentes e amigos, para as minhas reais necessidades. Eu creio, eu confio em Ti, Senhor. Amém. Viu? Como é fácil falar com Deus? Portanto, faça a sua oração e Cristo entrará na sua vida como prometeu. Da nossa parte, lembremos das seguintes pessoas: Dom Henrique, Marise Torrazini, José Walter da Mota Matos, doutora Ana Márcia Etienne Arregui, Luilson Barbato, Vânia e Ailton Rodrigues Fernandes, Padre José Benedito Carvalho, Renata Machado. Também para os aniversariantes desta semana: Frei Roberto Almeida, Paula Maia, Rogéria Ferreira, Chiarine Júnior, Laércia Simoni Amaral, Marco Antônio Dias, Andréia Rocco, Robson Moreira, Marisa Moraes, Doni Barbosa, Dinéia Maria, Marcelo Costa Cavalhar e Adriano Carvalho. A todos, parabéns, muita saúde e que o Senhor bom Jesus os abençoe sempre. Quanto a mim, que também faço agora aniversário no próximo dia 8 de junho, peço a Deus muita saúde e muita paz, porque o resto a gente corre atrás. Amém? Amém. Passamos ao canto. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra que a terra alcança é luz, esperança que faz caminhar. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra, farol de justiça, que vence a cobiça, é bênção e paz. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, ó Deus, que no dia de Pentecostes ensinaste os fiéis, derramando em seus corações a luz do seu Santo Espírito. Concede-nos, por meio do mesmo Espírito, um juízo acertado em todas as coisas e perene regozijo com seu fortalecimento, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O Espírito de Deus desafia-nos a falar a linguagem do amor, compreensível a todos. Batizados no único Espírito, com a diversidade de dons, formamos um só corpo e assumimos o compromisso com o projeto de Jesus. Atentos, ouçamos as liturgias de hoje.
Leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo ao Coríntios, capítulo 12, 3, 7, 12 e 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, Doce alívio
doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita. O íntimo de nós, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 26 e 27. Capítulo 16, versículo 12 e 15. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Quando o defensor vier, eu mandarei para vocês de junto do Pai, é o Espírito da verdade, que procede do Pai. Quando ele vier, dará testemunho de mim. Vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o começo. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse: o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, por todo o mundo seja proclamado: hoje é dia de Pentecostes. É uma festa judaica de origem muito antiga que tinha um outro significado,
mas que assumiu o seu significado pleno com a vinda do Espírito Santo. É interessante contrastar esta comemoração com nossa primeira leitura de hoje, com aquela de Gênesis, da missa da vigília. Enquanto Gênesis relata confusão e desentendimento, Atos mostra a unidade e o entendimento. A leitura confirma a promessa do envio do Espírito Santo e o convergir das nações à unidade. O Espírito Santo dá aos seguidores de Jesus a capacidade de proclamar o Evangelho nas línguas e culturas de cada povo ali presente. Eu me lembro aqui do nosso bispo Dom Nildelmar, lá de Ilhéus, Bahia, de Todos os Santos, que durante o sínodo falou muito sobre unidade do clero, a serviço do povo e da própria igreja vétero-católica missionária. Onde há amor, fraternidade e unidade, todos se entendem e a individualidade de cada um é respeitada. A diversidade de dons é fruto do mesmo Espírito Santo, conforme narrado na segunda leitura. Unidade no Espírito e diversidade de carismas. Os diversos dons e as várias manifestações do Espírito têm o Senhor como única fonte e são concedidos para serem postos a serviço das comunidades. A presença do ressuscitado provoca alegria nos discípulos trancados por medo. Eles são convidados a superar o medo e se tornarem mensageiros da paz e da reconciliação para todos os povos. O sopro do ressuscitado lembra o sopro de Deus no Gênesis, que cria e recria o ser humano. Com a presença do Espírito Divino, nova humanidade surge de todos aqueles que se propõem a seguir o projeto de Jesus. Pois bem, meus queridos irmãos que nos seguem pela TV Jornal da Cidade, pelas redes sociais, você internauta ligadão na Santa Missa em seu lar. Hoje é o dia em que celebramos a vinda do Espírito sobre nós. Se antes era a festa das colheitas, agora é a festa da colheita da palavra de Deus em nossa vida, porque aquele que semeia e nos faz colher e semear é a palavra, é o Espírito. É o Espírito que agiu em Jesus. O Espírito o criou e ungiu. Jesus foi aos céus para nos dar aquele que o Pai nos prometeu. Quer que todos nós sejamos cheios do seu Espírito para vivermos do seu nome, para anunciarmos o seu nome, para proclamarmos no poder, na autoridade e na unção do Espírito. Essa mesma graça. A graça de Pentecostes não é uma mágica que acontece na vida de uma pessoa, mas ao contrário, pois é a graça de Pentecostes, é a transformação espiritual da vida da pessoa, que começa no dia do seu batismo. Posso dizer que começa até antes disso, porque ainda no ventre a mãe vai orando pela criança. Dessa forma, ela já vai se abrindo para essa graça e depois é levada para ser batizada. Na história da liturgia, vivemos 3 grandes momentos. Primeiro, Deus Pai conversando diretamente com os homens através dos seus profetas. Depois vivemos o Filho Jesus, enviado por Deus para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E em seguida, o tempo que estamos vivendo, o tempo do Espírito Santo, agora enviado pelo próprio Deus Jesus, força criadora e renovadora de todas as coisas. Sempre vivo em nosso íntimo é a comunicação que o próprio Deus estabelece conosco. Sem ele, a igreja e cada seguidor do Mestre não teríamos o vigor que nos impele à busca dos novos horizontes. O Espírito impulsionou a missão de Jesus e se tornou fundamento indispensável na comunidade de todos. Nós, missionários ou leigos, no meio de um mundo conturbado, violento e arrogante, temos a obrigação de vivermos em missão para proclamar a paz e falar abertamente do seu Evangelho. O que recebemos é o Espírito Santo. Mas o Pentecostes, na vida, vai se desenvolvendo e acontecendo.
O Pentecostes é um incessante ruminar do Espírito de Deus em nós. Não recebemos o Espírito num dia e pronto, já estamos cheios, temos o Espírito Santo, somos donos dele e fazemos com ele o que quisermos. Não é isso. É o contrário, porque não somos nós que recebemos o Espírito, mas é o Espírito que nos recebe para sermos transformados e conduzidos por ele a cada dia. A sequência da leitura de hoje é justamente porque a partir de agora, os atos desses apóstolos que eram antes temerosos e medrosos vão ser atos do Espírito. É o Espírito que vai conduzir, dirigir, iluminar, abençoar, puxar e levar adiante. Não há graça maior para um homem e para uma mulher, para cada um de nós, do que sermos cheios do Espírito Santo. Que graça podermos nos abrir todos os dias para vivermos o Pentecostes. Há o Pentecostes individual e pessoal, onde na nossa intimidade buscamos essa graça para a nossa vida, viver a vida conduzida e iluminada pelo Espírito. Mas não há Pentecostes individual se ele não for eclesial, se não for vivido em comunhão com os outros, porque o Espírito não conduz para o individualismo ou a individualidade, mas para a comunidade e a unidade, para vivermos com os outros. Por isso estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muitos de nós queremos viver Pentecostes do nosso jeito, cada um pegando o Espírito e fazendo dele o pacote que quisermos, mas todos nós devemos ser empacotados no mesmo Espírito para ele conduzir a casa, a comunidade, a igreja e a sociedade que vivemos. Precisamos deixar que o Pentecostes seja mais do que falar do Espírito, mas deixar que ele fale em nós para nos conduzir e vivermos em nós a transformação que Deus deseja a cada um. Ao encerrar as minhas palavras, eu quero desejar a todos um feliz e abençoado Pentecostes para todos. Que Deus abençoe você, toda a sua família, todos nós. Fiquemos de pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e em seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, o Espírito Santo invadiu o mundo. Ele continua presente hoje para que a renovação do mundo seja uma realidade. Vamos dizer, vinde Espírito Santo. Vamos repetir? Vinde Espírito Santo. Para que a igreja se deixe encher da força do Espírito e com ela transforme o mundo em que vive. Oremos ao Senhor.
Vinde, Espírito Santo. Pelos servidores do povo de Deus, para que vivam sempre animados pelo fogo do Espírito. Oremos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo. Pelos governantes, para que, pela ação do Espírito Santo, governem com justiça e paz. Oremos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo. Para que o Espírito Santo dê força aos desanimados, aos que vivem sem esperança, dê coragem, e aos tristes, dê alegria. Oremos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo. Para que o coração dos jovens se encham de força na luta contra os vícios, e pela ação do Espírito Santo sejam criadores de uma nova sociedade. Oremos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo. Por todos os que têm sido crismados, para que sejam fiéis ao dom do Espírito Santo e assumam responsavelmente a sua fé. Oremos. Vinde, Espírito Santo. Ouvi, Senhor, as nossas orações, para que o vosso Espírito fortaleça os corações dos vossos fiéis e o mundo se liberte de todo medo e perturbação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo pão. Pelo vinho que recebemos da tua bondade, frutos da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e para nós vão se tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno e justo, racional e salutar, que sempre em toda parte te rendamos graças ao Pai Onipotente, Criador do céu e da terra, porque nos fizestes nascer da água e do Espírito Santo, tornando-nos teu povo, em Jesus Cristo, nosso Senhor, para manifestar a tua glória ao mundo. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos, cantemos em uma só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam vossa glória. O céu e a terra proclamam vossa glória. Santo é o
Na verdade, vós sois santos, ó Senhor. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, estes dons do pão e do vinho sejam para nós o seu corpo e o seu sangue. Abençoai nossas oferendas, Senhor. Por isso, nós vos suplicamos, santifica pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice novamente, deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Morrendo aniquilaste a nossa morte, ressuscitando restauraste-nos a vida. Senhor Jesus, vem em glória. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte de uma vez para sempre sobre a cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e este cálice o memorial do Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Ao comermos e bebermos esses dons sagrados, na presença da tua majestade divina, enche-nos da tua graça e bênção celestial, e renovados pelo seu Espírito, alimenta-nos com o corpo e o sangue de teu Filho, a fim de nos tornarmos um templo vivo da tua glória. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer com amor, todos unidos, ao nosso arcebispo José Fernando, aos demais bispos e todo o clero da Igreja Veterocatólica Missionária. Conservai a vossa igreja sempre unida. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz,
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, nós vos pedimos a paz, nós vos pedimos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Jornal da Cidade, faça a sua comunhão espiritualmente. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim.
Oremos, assistidos ao Senhor, nosso Deus, com vossa graça, a fim de que estes sacramentos que fielmente recebemos, sejamos purificados dos nossos vícios e livres de todos os perigos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a Igreja Vétero-Católica Missionária está em festa. Comemoramos hoje o dia de Pentecostes. Os apóstolos receberam o Espírito Santo e a partir de então deram início à divulgação do ensinamento divino a fim de converter as pessoas. Por isso o dia de Pentecostes é considerado o dia em que teve início a expansão da Igreja sobre a face da terra. Para a Igreja Católica, Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, pois comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo e sobre Maria, sua Santíssima Mãe, configurando o dia do nascimento da Igreja. Nessa celebração somos todos convidados e enviados a professar ao mundo a presença do Espírito Santo e invocarmos a efusão do Espírito para que se renove a face da terra e haja, com a mesma intensidade dos acontecimentos inicial, aquela acontecida pelos Atos dos Apóstolos, sobre todos os povos e nações. Disse Jesus: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, porém o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo ao que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas muitos o cegam. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios desse dia memorável. Muitos não compreendem a humildade que se consagra ao bem nesta festa de Pentecostes. A fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades que muitas vezes vivemos e sofremos no dia a dia. Devemos permanecer no mesmo lugar como os primeiros apóstolos, nas grandes praças onde se acotovelavam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos, jovens e crianças. Busque a qualquer custo suas qualidades de recepção, onde você estiver, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz. Ainda que os maus zombem de ti, confie e tenha no Espírito Santo o teu Consolador. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, o Pai da luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
Ide na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Contemplai a vossa face e alegrai-vos, e vosso rosto não se... Bem, amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Tenham todos um bom domingo, um bom dia de Pentecostes, que o Espírito Santo possa fazer morada na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, aí aonde você se encontra. Vamos sempre crer na força divina de Jesus, que nos deu esse Consolador, o Espírito da Verdade. A todos, mais uma vez repito, um bom domingo. Até a próxima semana, neste mesmo horário, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. Pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Contemplai a vossa face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. No coração atribulado Ele está perto, e conforta o espírito abatido. O amor de Deus